Olá, no programa de hoje vamos exibir 3 curtas e a gente começa contando a história do primeiro fotógrafo negro do Rio Grande do Norte. Os fotógrafos Damião Paz, Henrique José e Meísa Medeiros criaram uma obra audiovisual totalmente com recursos próprios e inspirados no livro Quando a Pele Incendeia a Memória, da também fotógrafa e pesquisadora Ângela Almeida. Mas antes de assistir ao filme O Fotógrafo Zezelino, vamos ouvir os realizadores. A ideia de produzir esse filme, ela nasceu através de uma oportunidade de inscrever algum material em um festival de cinema, né? Então, Henrique José teve a ideia de produzir um filme inspirado na obra da pesquisadora Ângela Almeida, que é o livro Quando a Pele Incendeia a Memória. E aí, esse filme, ele vem trazer o resgate, né? Assim como a Ângela já tinha feito, ele vem trazer o resgate desse fotógrafo, e muito importante para a história da fotografia no Rio Grande do Norte, pois se trata do primeiro fotógrafo negro do nosso estado e também, quem sabe até, ele pode ser o primeiro fotógrafo negro do Nordeste, né? Então, a importância da fotografia dele é imensa, principalmente porque na história do Brasil, né, do Nordeste brasileiro, ele foi a primeira pessoa a retratar os negros de forma digna, a fazer fotografia de pessoas negras bem vestidas, com poses elegantes, ao contrário das fotografias que se tinha no início do século XX, de situações ainda parecidas com as situações da escravidão, né? De pessoas em trabalhos árduos, em tarefas difíceis. Então, a fotografia de Zezelino, ela traz isso, né? De José Zezelino da Costa, né? Que era um fotógrafo negro, lá de Caicó. Ele nasceu em 1889, a mãe dele tinha sido uma ex-escrava, então tem todo esse contexto da questão racial, né, da questão negra daquele período em Caicó. E ele foi uma pessoa muito querida na cidade, e ele fazia fotos de famílias importantes de Caicó, de eventos importantes, também fez fotografias de vários momentos históricos da cidade de Caicó, como a enchente que aconteceu no açude de Itãs, né, em meados mais ou menos em 1920. Então o filme ele traz isso, né, como é que se diz? Como um negro gostaria de ser retratado, né? Só uma pessoa negra naquela época para saber como é que ela gostaria de ser retratada, né? Porque geralmente os fotógrafos brancos, eles não tinham essa preocupação. Às vezes faziam a fotografia de uma pessoa negra ali, bem dizer, ainda como se ela estivesse na condição de escravo, né? Esse filme foi produzido em 2020, durante a pandemia, né? Então a equipe era bem reduzida, apenas eu, que fui o ator do filme, né? Meísa Medeiros e Henrique José. Então a gente gravou tudo no estúdio e depois foi feita uma edição bem artística para que o filme ficasse com aquele aspecto antigo. O filme vem participando de alguns festivais de cinema, inclusive recentemente nós ganhamos o prêmio de melhor ator e melhor fotografia no Curta Caicó. Então, futuramente a gente pensa em inscrever em mais festivais e ver o que vai acontecendo. Queria agradecer o convite para apresentar o nosso filme aqui, o filme de Zezelino, o fotógrafo Zezelino, e falar que a experiência da realização desse filme foi algo muito importante para a gente. Iniciou, na verdade, em 2019, quando a gente tinha um programa chamado Café com Foto, que convidava fotógrafos e pessoas ligadas à fotografia para relatar um pouco das suas vivências, como também falar sobre a fotografia potiguar. E teve um episódio que a gente convidou a fotógrafa e pesquisadora Ângela Almeida para falar sobre o seu livro, um livro que conta a história de Zezelino, como também tem fotografias, intervenções dela como artista. Então começou a surgir ideias de fazer documentários a partir da história, mas aí veio a pandemia, e a gente meio que deixou essa história em stand-by, mas depois eu ressurgi com ela, né? Falei com o Henrique José, perguntei por que a gente não faz uma coisa mais intimista, a gente pode fazer uma gravação aqui no estúdio. E aí ele teve a ideia de convidar um dos membros, né, do nosso coletivo, Damião Paz. Por coincidência, Damião tem tanta característica física, ele tem algo muito semelhante ao Zezelino, né? Como também outras questões, que é a música, a fotografia, o fato de ser negro. Então
a gente pensou em fazer uma coisa, um vídeo, e aproveitou o cenário, né? Coisas que a gente tinha lá no mercado de Petrópolis mesmo. Com os antiquários, conseguimos com nossos colegas, nossos amigos dos antiquários, algumas peças de decoração. E uma tarde a gente bolou a ideia, na verdade, durante o dia a gente bolou a ideia, né, fez o roteiro, e à tarde a gente foi gravar. Então, para nossa surpresa, né, não vou dizer surpresa, mas assim, a nossa dedicação à história, o filme ficou muito bacana. E foi um prazer estar na realização desse filme e contar um pouco dessa história que vocês vão acompanhar aí. Esse projeto é um projeto interessante porque nós, Meisa já falou, né, nós nos inspiramos no livro da Ângela Almeida, e a ideia inicial era fazer um documentário, uma coisa de visitar a região, enfim, uma coisa bem mais complicada do ponto de vista da produção, né? E aí veio a pandemia, e aí a Meisa teve a ideia da gente, mesmo com a pandemia, participar de alguma maneira de alguns editais de audiovisual. E aí nós resolvemos fazer essa versão do filme que vocês conhecem, e que o mais difícil foi convencer Damião a tirar a barba. Porque a gente conversando, poxa, o Damião tem algumas características físicas e... né? É um negro também, é fotógrafo, gosta de música. E aí a gente teve que convencer Damião teve que convencer a esposa, a mãe, a família a tirar a barba, que é uma característica dele. E quando o Damião chegou para gravar sem a barba, rapaz, era o Zezelino. E ele incorporou muito bem o personagem, né? Tanto que ele agora ganhou uma premiação como melhor ator, né? Apesar de não falar, mas a expressão, a energia que ele colocou no personagem foi muito marcante, né? Ficou muito legal. E aí nós fizemos uma produção com croma, e as imagens foram sendo inseridas, né? A textura, a cor do filme foi sendo inserida na edição a partir do que nós tínhamos conversado, né? Então, assim, foi um filme a 6 mãos, eu, Meisa e Damião, e, na verdade, nós trabalhamos com muita alegria, com muito prazer e querendo muito compartilhar dessa história para o público potiguar. E o resultado é um filme que já tem 2 premiações, né, em 2 festivais, a gente já está concorrendo em outros festivais e a gente espera continuar com o sucesso e já começar a pensar nas próximas produções. Novembro, na noite de 9. O fotógrafo Zezelino. Das profundezas do ser brota tão grandes feitos, que assim como os raios de luz que desprendem do sol e chegam aos nossos olhos, iluminando a vida em pleno sertão nordestino, na longínqua Coicó, no Seridó Potiguar, um Zé Negrinho despontou. José Zelino, fotógrafo. Com longa prática adquirida com profissionais do Rio e Recife e bastante conhecido na zona sertaneja, avisa aos interessados que dispõe de ótimos aparelhos e bastante material para atender qualquer encomenda. Retratos grandes e pequenos, com moldura ou sem moldura. Também carrega-se de preparos de quadros para retratos, estampas religiosas e etc. Ajuste pagamento adiantado. Filho da escrava alforriada Bertoleza e de pai desconhecido, Zezelino foi músico, pintor, agricultor e fotógrafo. Nasceu em 1889 no sítio Embuzeiro e descobriu na fotografia sua oportunidade de entrar para a história. Suas imagens eternizaram a sua gente e seu lugar, as famílias tradicionais, as festas e as paisagens de Caicó. Os acontecimentos como as visitas ilustres, a enchente de 1924, a construção do açude Itãs e a festa de Santana. Como músico e compositor autodidata,
tocava violino e saxofone, integrava uma banda de jazz e participava de recitais de música sacra na Catedral de Santana, em Caicó. Conviveu com nomes consagrados como Felito Lúcio Dantas, em Carnaúba dos Dantas, e Capiba, em Recife, Pernambuco. Como pintor, produzia cenários para emoldurar fotografias e outras peças que faziam parte do estúdio de fotografia. José Zelino da Costa, negro, de origem humilde, é o primeiro fotógrafo negro do Rio Grande do Norte, que no início do século XX assumiu para si a tarefa de ser livre, poder se mover, olhar o mundo com a autonomia daqueles que não podem ser servil. E a gente continua na região do Seridó. Desta vez, uma pequena e afetiva animação faz uma homenagem a uma caicoense que já se foi. Veja agora o curta Cadeira na Área e, na sequência, a entrevista com a realizadora Mara Macedo. Você amava Caicó. A sua cadeira na área ainda está lá. Era onde se balançava contando das coisas de um Seridó antigo que nem os seus filhos conheceram. Você contava que era uma época dura, em que para ter uma cartilha do ABC precisava economizar na farinha da refeição. Os sonhos eram curtos, e o maior feito era sobreviver. Não se falava eu te amo naquela época, mas você amava. Amava o Caicó. Amava com cuidado, fazendo cuscuz com ovo e café e chá de boldo para os indigestos. Era assim que amava, sendo terra, sendo mãe, assim como Caicó. E a sua cadeira na área está vazia agora. Mas eu estou cheia das respostas para as perguntas que eu fiz e você respondeu em silêncio, só com seu amor. Esse curta é um curta que eu fiz em homenagem à minha avó, que faleceu em 2020, e eu fiz durante esse contexto de pandemia, né? Lembrando dela e lembrando também do amor que ela tinha pela cidade de Caicó. Ela estruturou sua família no interior do Rio Grande do Norte, em Caicó. Então a importância desse curta também diz respeito a essa conexão que a gente tem com os nossos antepassados, com as nossas raízes, né, com a nossa cidade, com os costumes, e eu tentei passar isso através dessa linguagem que é o audiovisual, a animação em stop motion, né? A produção foi simples, eu fiz todo com o celular mesmo, né? E com pequenos desenhos e recortes que eu fiz, tentando retratar um pouco desse sertão, desse estilo de vida do interior, né? Sobre a distribuição, esse curta já esteve no Seridó Cine, um evento virtual, e também no curta Caicó, né? Ambos esses eventos são da Referência Comunicação, e estará em breve no Aldeia Sesc. Quem tiver interesse de ver um pouquinho pode aguardar a programação que em breve vai sair lá do Aldeia Sesc. Então, convido a todos para assistirem. É uma obra muito singela que expressa esse carinho, essa saudade que eu tenho da minha avó, mas que também conecta
outras pessoas com essa ideia das raízes, né? De encontrar na Terra também um elo, a Terra enquanto mãe, né? A nossa cidade natal realmente como geradora de muitas emoções boas. E agora a gente parte do sertão para o litoral com o último curta de hoje. No filme Transe Tropical, o verão chega ao fim e o crepúsculo começa a surgir na Cidade do Sol.
exibir seu curta aqui na TVU? Entre em contato conosco através do Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau!